Bom dia, família! Mais um ano começando, né? Porque de vídeos eu parei ano passado e tô voltando agora nessa segunda-feira, finalzinho de janeiro aí. Precisei descansar um pouco, até porque tiveram novidades na minha vida pessoal, né? Alguns aí já devem estar sabendo, eu serei papai. Estou super empolgado com isso e por isso eu decidi que esse canal agora vai ser só sobre paternidade, maternidade, filhos. Vou ficar insuportável falando tudo que o bebê faz, que ele arrota, que ele peida, que ele caga, como é o processo. Mentira, não vou fazer isso não. É engraçado, porque eu sempre tive pouca paciência para quem fica o tempo todo falando dos seus filhos, né? Aquela babação. E agora serei eu a fazer esse papel, né? Tentarei não babar tanto, não ficar o tempo todo falando disso, nem postando cada coisinha boba que o bebê faz. Mas até lá, porque ainda temos um longo período ainda de gestação, eu na verdade queria falar com vocês sobre algo que na verdade vem me afetando na vida profissional. Eu já atendi alguns casos de pessoas que engravidaram e tiveram dificuldade de aceitar a gravidez. Outras que na verdade não conseguiam engravidar e estavam lutando para conseguir. Alguns casos de adoção, muitos casos de adoção. E eu fiquei pensando um pouco, já que estou neste momento, como começar o ano, né? Que vídeo eu poderia falar nesse primeiro vídeo do ano. E acho justo comigo falar de algo que está me afetando, né? E que já me afetou do lugar profissional algumas vezes. A paternidade, a maternidade, esse lugar que a gente ocupa no mundo para alguém enquanto filho é um lugar muito misterioso, né? Porque por mais que a gente precise da biologia, e precisa, o que nos dá esse lugar não é a biologia, né? O que nos torna filhos, ou o que nos torna pais e mães, tá para muito além da biologia. E nisso, se você é um filho biológico ou adotivo, nesse momento somos todos iguais. E por que eu digo isso? Porque no fundo todos precisam ser adotados por seus pais para que possam ser filhos. A forma como você chega a isso pode variar, mas sem esse processo de adoção, de afeição, de assumir essa responsabilidade por um outro serzinho que começa a participar da sua vida, ninguém se torna pai ou mãe. E esse é um grande problema que a gente tem, né? Quando a gente vê disputas judiciais em processos de separação, pensão alimentícia, alienação parental. As pessoas esquecem, né? Ou confundem que a autoridade que elas têm, e isso tem a ver com a palavra autoridade, só é possível com autorização. Não existe autoridade desautorizada. O que eu quero dizer com isso? Para você ter autoridade sobre seu filho, você precisa conquistar o respeito dele. Para você ter autoridade dentro da sua casa, homem, mulher, não importa aqui a configuração, você também precisa conquistar o respeito das pessoas que convivem com você. E esse é um processo que eu entendo de adultecimento. Para ser pai ou ser mãe, a gente precisa se admitir adulto. Quer dizer então que tem idade para ser pai e mãe, Bruno? Não, esquece o relógio. Eu não estou falando de um tempo cronológico. Eu estou falando sobre um processo de compreensão sobre si mesmo. Tem gente que tem filho muito cedo e assume responsabilidade muito cedo, até mesmo não tendo filhos. Conheço vários jovens que são hiper responsáveis. E conheço vários adultos que são hiper irresponsáveis. A gente usa esses conceitos, adolescência, infância, adultescência ou velhice, muito com marcadores biológicos. Mas a gente precisa começar a rever, em parte, esses conceitos. Porque não é apenas da biologia que vem essa dimensão social e relacional de quem somos ou como iremos lidar com as pessoas e os outros ao nosso redor. Por isso a ênfase. Tem pessoas que estão se tornando pais e mães com 50, 60 anos. Às vezes, os avós são mais pais e mães do que os próprios pais.
Isso é um problema? Não sei, depende de cada configuração, de cada família, de cada realidade. Mas o que eu sei é que se você deseja ser pai do seu filho ou mãe do seu filho ou filha, você precisa primeiro entender que você agora é adulto. Independente da sua idade e da sua vida, você vai ter que se comportar como um adulto. E o que isso quer dizer? Qual é a diferença então, Bruno? Qual é o seu critério? Para mim, adulto é aquele que entendeu que a vida dele depende dele. Que ele não pode ficar esperando alguém vir solucionar todos os problemas para ele. Que não dá para fazer várias besteiras e cagadas e esperar que pai, mãe, avó, tio, tia venha resolver e resgatá-los. Se houver essa ajuda, ótimo. Que sorte a sua de ter pessoas ao seu redor que podem colaborar e contribuir com você. Mas se tornar refém disso não é ser adulto. Crianças precisam de adultos na sala. Crianças precisam de orientação, de suporte, de alguém que as norteie e as proteja. Adultos precisam assumir esse papel de começar a ser, pelo menos, capazes de se cuidar para, quem sabe, então, poder cuidar dos outros. Por isso que, às vezes, uma relação afetiva que se constrói a partir da convivência, seja por um processo de adoção intencional ou pelas convivências da vida, no caso de madrastas, padrastos, tios, tias e aqueles que ocupam essa função, eles podem ser tão autoridades para alguém mais do que os marcadores biológicos. E aí eu quero dizer muito para você que talvez tenha conflitos com seus filhos. Cuidado para não ser ausente demais a ponto de não fazer mais falta e deixar de ser uma autoridade, uma referência, porque é difícil reconquistar esse lugar. E também cuidado para não ser presente demais a ponto de tornar seu filho dependente de você e incapaz de tomar as próprias decisões. Pais muito controladores dificilmente geram filhos autônomos. Pais muito ausentes dificilmente sabem quem são seus filhos. Isso não quer dizer que não saiba, no sentido literal, mas não os conhece. Vamos começar o ano diferente. Se você ainda tem a chance de mudar, vamos começar? Tamo junto na jornada. Até o próximo vídeo. Tchau.